Olá a todos, esse é o projeto Minha Atual Maneira de Atuar. E hoje vamos conversar com eles, César Rosa e Jonathan Amaral, dois atores nascidos no Circo Teatro. Muito bem, então sejam bem-vindos, César Rosa, Prazer estar aqui batendo esse papo. Jonathan Amaral. Prazer é meu. Primeiramente, então, as apresentações, por favor. Bom, eu sou César Rosa, ator nascido no Circo Teatro brasileiro, especialmente no Circo Teatro Biriba. Desde pequeno, desde recém-nascido, já entrei no palco e durante a minha carreira, meus 42 anos de profissão, interpretei mais de 200 personagens. Uma honra para mim ter esse currículo que, na verdade, a vida me impôs. Conforme o teatro ia precisando de novos personagens, a gente ia criando. E é isso, esse é o César. Que bacana. E Jonathan Amaral também aqui. Jonathan Amaral, nascido no teatro também em Joaçaba, 2002, e cresceu, assim como César, no teatro e desde pequeno foi atuando. Dizem que a primeira vez que eu entrei no palco foi aos 8 meses de idade, no espetáculo Marcelino Pão e Vinho. Olha só. E dali pra frente fui crescendo no circo, crescendo no teatro e atuando. Muito legal. Esses são os nossos convidados de hoje, então. Muito bem, vamos começar com algumas perguntas que eu preparei aqui para vocês. O que tu preparou para nós? Preparei umas perguntinhas aqui. Faz então. A primeira pergunta. Quem é você no mundo das artes? Eu sou um cara que tento me reinventar sempre, sempre procurei aprender, né, várias técnicas de teatro, tanto para o drama, quanto para a comédia, quanto para personagens de tipo, que a gente chama nesse estilo de teatro, que são personagens que se caracterizam de uma forma bem exagerada, né, para mostrar uma expressão corporal totalmente diferente, expressão facial também. Também derivei para o lado da música um tempo, tentando aprender vários instrumentos, que o nosso teatro tinha uma espécie de show, uma época. Sim, muito legal. E isso também fez eu variar para esse lado. Então eu sou um cara, vamos pensar assim, tento ser pelo menos versátil, atuar em todas as áreas que o circo teatro pede com um ator. Exatamente. E você, Jonathan Amaral? Eu sou um ator, jovem sonhador, que sempre também busca novos conhecimentos, nunca ficar na mesmice de sempre evoluir, ter como base os artistas que eu assisti desde pequeno e colher aquilo de bom que eu sempre assisti dos atores que passaram por aqui, que não foram poucos, foram muitos. E colhendo tudo que tem de bom e até porque eu tô recém começando e tenho muito que aprender ainda. Então acho que a gente sempre tem que evoluir artisticamente como pessoa. Eu com 42 anos estou aprendendo ainda, imagina tu com 18. Pensa só. A gente tá sempre aprendendo. Teatro Biriba com 50 anos de 50 história, anos, né? Passou algum artista aqui nesse palco, né? Nossa, inclusive nós estávamos fazendo umas contas esses dias, eu não consegui chegar no número exato de quantos atores atuaram no nosso palco. Foram muitos e muitos atores, atrizes, Acredito. músicos, né? Bailarinos, muita gente boa, de qualidade, excelente. E cada um deixa o seu legado, né? Cada um deixa o seu legado, porque acaba sendo inspiração, né, para as crianças, né, que convivem com a gente, passar a assistir esses atores e quando eles tiverem a oportunidade de entrar no palco, é claro que eles vão ter como referência esses atores que passaram por aqui. Claro que sim, claro que sim. Vamos então à próxima pergunta. Que pergunta que tu vai fazer agora? O que o teatro representa para você? O quanto o teatro impacta nas suas vidas? Eu sigo um ditado da minha mãe. Eu não vivo do teatro, eu vivo para o teatro. Então o teatro é a minha vida. Claro, claro que sim. O teatro também é a minha vida e acredito que não só para mim, mas para todas as pessoas que entram nesse ramo de trabalho, que buscam não só a interpretação como uma maneira de ganhar dinheiro, mas também de como crescer em outros ramos de trabalho para poder perder o medo de falar em público, a postura, a dicção
E sem dúvidas o teatro para mim hoje é a minha vida, é o meu amor. Certamente, muito bem. Vamos lá então. Só um adendo, né? Eu falei da minha mãe que me inspirou nesse ditado. Minha mãe Cidinha Passos, né? Claro Só que pra- sim. Inclusive temos uma pergunta dessas preparada aqui. É? Já vamos para ela então. Para vocês, quem foi o grande ídolo de vocês na infância? Alguém que você se inspiraram? Alguém que, por exemplo, você assistia nos bastidores e pensava assim: nossa, eu quero fazer igual ele quando eu crescer. Tem alguma pessoa que representa isso para vocês? Ah, tem vários atores, né? Como a gente tem como referência, né, os que a gente estava próximo, mas também os atores de TV, de cinema, né? Também são inspiração pra gente. Com certeza. Mas a minha com maior certeza. inspiração, com certeza, meu pai, minha mãe, meus avós, né? Que foram um exemplo não só como atores no palco, diretores, né? Produtores, mas também como empreendedores, né? Grandes empreendedores. Nessa luta do circo-teatro, que é mudar a casa de espetáculos de uma cidade para outra, precisa ter uma dedicação muito grande. Então eles são o meu exemplo nisso, até porque eu sei que se eu não vencer a dificuldade de mudar minha casa de espetáculos de um lado para o outro, a referência do artista se perde também, porque eu não Com vou certeza. ter oportunidade de trabalhar. Então eu acho que é mais ou menos isso, meus pais, meus avós. Certo. E você, Jonathan? Nos bastidores, quando você... Posso falar o nome dos meus pais, meus avós? Claro, deve. Cidinha Passos, minha mãe, Franco Neto, meu pai, Geraldo Passos, meu avô, o saudoso Biriba, Biriba. e Suzy Passos, uma grande diretora, uma grande atriz do teatro brasileiro. Todos eles grandes artistas, grandes nomes do teatro brasileiro. E você, Jonathan Amaral? Alguém que você viu, se inspirou aqui no Circo Teatro mesmo? Sim, como o César falou, a gente tem inspirações de vários lugares, de TV, na novela, no cinema, em séries, mas no teatro, Ítalo, Grande Ítalo ator. Rosa, grande Ítalo, grande ator. Né? o meu pai, que eu aprendo muito com ele, não só Paulo artisticamente, mas como pessoa também, que ele me ensina. Claro que sim. E- Rogério Amaral. E o César. Eu, ó. Olha Gostei. só. Olha só, né? Nosso Tô virando- grande professor, né? Tô virando professor. inspiração já. Sempre. É uma honra para mim escutar isso, porque na verdade a gente quando está trabalhando e as crianças estão assistindo, a gente não tem a ideia de que a gente está sendo um exemplo para eles. E depois quando a gente cresce, né, como ator e vê essas crianças crescer e ter a oportunidade de ensaiar com eles, e às vezes ver eles superarem a gente algumas coisas que a gente não conseguia fazer, e isso é gratificante, porque a gente tem como base o exemplo que veio da gente, de admirar os mais velhos e assim saber que os mais novos nos admiram hoje. É bom por um lado, mas é ruim saber que a gente está envelhecendo. Não, imagina. O tempo chega para todo mundo, né? É, chega. Mas é muito bacana também, como você tinha dito agora mesmo, que eu, quando era criança, vim aqui para o teatro, assistir as peças, tudo mais, e hoje em dia fazer parte, trabalhar junto. Inclusive tem uma peça que nós três atuamos juntos, Atuamos, né? que é bem legal Muito legal. falar desse espetáculo. Eu tive a oportunidade de fazer os 3 personagens, né? Três personagens no mesmo espetáculo. Na certo? verdade, eu fiz todos os personagens masculinos do espetáculo, né? Sim. Eu tô falando da referência dos 3 personagens que nós representamos hoje. Claro, né? claro. Porque também tive a oportunidade, se não me engano, é a peça O Terrível Beijoqueiro. Terrível Beijoqueiro, que eu também tive a oportunidade de fazer um policial, né? E tive a oportunidade de fazer um alemão também. Claro, muitas você podia vezes. contar para nós mais um pouco como que é essa mudança de personagens, por exemplo, você fazer um personagem antigamente e hoje fazer o outro personagem, como é que é essa mudança aí? Eu comecei fazendo o teu personagem, que é o Alberto. O Alberto, que é um galã central do espetáculo, né? Pensar que é um mocinho do espetáculo. É um personagem de uma linha mais reta, né? Ele não tem muitas variações, apesar de ter um pico no momento que ele fica brabo, né? Sim, E também tive a oportunidade de fazer o personagem que que o Jonathan interpreta, Carlos. né? o Jonah interpreta, que é um gago, que eu tive a oportunidade de criar esse derivado do personagem. Legal isso, né? Que a mãe falou pra mim, eu falei, hoje eu vou fazer graça. E entrei, inventei de fazer gago e a mãe deu risada.
E daí ela falou, quero ver tu aguentar a gago até o final, né? O personagem original, então, não tinha essa característica. Não, o personagem original não tem essa característica, ele Muito não é legal. gago. Ele é um trambiqueiro, jogador, Sim. né? E eu achei graça porque ele é jogador de bingo e ele ser gago e ser viciado em bingo é Como uma é que- contradição, né? Como vai ganhar? Não vai ganhar nunca o jogo. Não né? vai ganhar. Bingo? E isso, perdeu, né? Como é que você sabe? Como é que gago vai ganhar no bingo, cara? Por quê? Quando tu fechar o jogo, até tu falar pipi, pipi, pipi. Até quando tu terminar, um já bateu na tua frente, cara. Oh, eu não pensei nisso, mas Não vai perder sempre, cara. E, então eu achei engraçado e achei conveniente colocar no personagem, graças à minha mãe, que era a diretora do teatro na época, que aceitou a minha sugestão e me deixou fazer o personagem. Mas o alemão também é muito engraçado, é muito bom, legal de muito fazer. bom. E a diferença de característica de um personagem para o outro é que faz o ator ter um incentivo para cada vez criar mais, desenvolver a sua arte de representar. Assim, quando eu citei aqui os 3 personagens, que são personagens de uma importância legal no enredo. Assim como o policial que entra só no final do espetáculo, que também tem uma importância, porque é ele que diz o que está acontecendo. Ele que esclarece Ele toda... que esclarece tudo, apesar de ser uma ponta, como a gente chama, né? Entra só no final, mas é de uma importância muito grande para o enredo. Então, o que eu posso passar de experiência, porque por menor que seja o personagem, a gente tem que estar sempre dedicado e pensando sempre em criar, ajudar o diretor. É claro que nunca se sobrepor à ideia do diretor, Com certeza. mas dar uma sugestão, né, uma característica, de mudar a característica do personagem, também é legal. É claro que nunca saindo totalmente do que o autor Claro. pensou e que o diretor está dirigindo. Claro né? que sim. E Mas- essa experiência é muito válida. A mudança de um personagem para outro, ainda mais da comédia para o drama, é muito legal. Muito legal mesmo. Até, e você também, né, Jonathan, viu o César fazer esse personagem, hoje em dia você faz ele, e para botar a sua característica, o Jonathan Amaral atuando, fazendo esse personagem, como é que é essa mudança? Sim, a gente, como o César falou, a gente sempre colhe o que tem de bom. A gente que tá nesse ramo de trabalho, a gente sempre quer evoluir. Claro. Então eu pego o que eu assisti de bom, o que tem de bom eu colho pra mim. E lógico que a gente nunca vai interpretar e vai fazer igual a outra pessoa. Não tem Cada um como. tem o seu jeito de fazer. Então a gente pega o que tem de bom e vai lapidando pro teu jeito. Claro, vai botando a sua própria característica. própria Quando a gente características. tem a humildade para perceber o que é bom no outro, é claro que a nossa capacidade vai aflorar, né? Com Porque você vai certeza. usar o que é bom e vai deixar livre a tua própria interpretação dominar o personagem. Sim, claro. E é isso que faz esse mundo tão bonito, né? É isso que faz o essa mundo diversidade aí. E a gente poder, né, fazer várias vezes, depois ver outras pessoas fazendo, também acrescenta experiência pra gente muito, né? Então é muito importante isso no circo teatro, essa variação, essa troca de personagens que acontece, às vezes de uma hora para outra, uma hora antes do espetáculo se decide uma troca, né? É. Até para pegar todo mundo de E surpresa. daí o bicho pega, Aí né? o bicho pega. Então, mais uma pergunta para vocês. Qual a diferença principal entre, por exemplo, você interpretar um personagem, o mesmo personagem, no circo-teatro e no cinema, por exemplo? Vamos dizer que eu vou fazer Romeu de Romeu e Julieta. Tem diferença para vocês interpretar no circo-teatro e no cinema? Eu tive a oportunidade de gravar alguns filmes, mas eu não tenho a experiência tamanha para conseguir definir uma diferença. O que eu consigo perceber, né, por observar, é que o teatro ele é muito mais exagerado. As expressões, né, faciais, a voz, ela precisa ser muito mais alta. Claro. Né? No cinema, por exemplo, o microfone está pertinho de ti aqui, ou às vezes colado em ti. E no teatro não, às vezes a plateia está cheia, então tu tem que usar da voz muito, a expressão corporal e facial, né?
que o cinema não pede tanto. Então é mais ou menos essa a diferença que eu vejo. Uhum. O Jonathan, você também percebe isso? Percebo a mesma maneira que quem vem assistir o teatro não vai ter a mesma qualidade que está assistindo um filme, de ver a expressão de perto do artista. Então a gente usa o termo exagero, né? Claro. A expressão exagerada, a voz, para quem está lá no fundo ter que escutar. Então eu acredito que seja isso. Essa é a principal diferença. O cinema mostra uma definição mais fechada, né, de algumas cenas. E o teatro não, o teatro, quando tu quiser que eles vejam a tua cara, tu vai ter que olhar bem para a plateia E fazer a exagerar. expressão. fazer a expressão um pouco mais exagerada que no cinema. Normal, claro que sim. Qual é a próxima pergunta? Vamos para a próxima pergunta, então. Eu tô brincando aqui na cadeira. A próxima pergunta seria a seguinte: onde vocês procuram a inspiração para os seus personagens? É claro que cada um procura a inspiração naquele que você já viu atuando, mas buscar a essência, um personagem novo, você tem que, por exemplo, pegar o que o autor quer passar para o personagem, mas também botar O diretor também, né? a sua identidade, A exato. a sua identidade. Eu, claro que eu tenho referência nos atores que eu já vi representar os papéis que a mim cabem representar hoje. A gente tem essa referência, mas quando tu quer mudar junto com o diretor e com o autor a característica daquele personagem, a gente pode buscar fora também a inspiração, né? Fora. Na TV, no cinema, né? Em outras peças de teatro, outros atores, Claro. não só o que a gente viu no circo-teatro, trazer também outra linguagem de interpretação para o circo-teatro é muito valioso, porque dá um diferencial que a plateia que está acostumada com o circo-teatro, né, vai se surpreender. Claro que sim, é sempre Então, um ganho, né? quando a gente vai mudar a característica do personagem, claro que em conversa com o diretor, o produtor, né, e o autor do texto, a gente pode tanto procurar o exemplo em casa, como pode procurar no cinema, na TV. Claro que sim, claro que sim. E você, Jonathan, por exemplo, você, além de se inspirar nos outros que já passaram por aqui, quando você recebe um personagem novo para interpretar, o que você procura colocar que o autor e o diretor, eles pedem para você fazer, mas você procura acrescentar onde? Onde você procura essa inspiração? A inspiração vem do que a gente assiste, né, do que a gente aprende desde pequeno, e não só daqui de dentro, como de fora, mas a gente sempre pede ideias. A gente sempre vai conversando, vendo o que é importante no espetáculo, o que fica legal, o que não fica legal. E ter sempre isso como base, sempre perguntar também, conversar, porque às vezes não é a ideia do diretor que ele acha interessante isso, então a gente pergunta para ele primeiro o que ele acha, Claro. não ir lá fazer, porque às vezes você acha que é daquela maneira e não é, daí você faz e não era aquilo que o diretor queria passar. Então a inspiração mesmo vem no diálogo mesmo e você Diálogo. entendendo o personagem. Acho que a inspiração mesmo é entender o que o personagem quer passar. Muito importante o diálogo mesmo, né? Qual conselho vocês dariam para aqueles então que estão iniciando hoje no mundo das artes, não só da interpretação, mas Eu não sei se eu daria um conselho, eu perguntaria uma coisa para a pessoa. perguntaria, olha só que interessante. Eu perguntaria para a pessoa, estás na estrada? Viver da arte, meu amigo! Ai, Grande não. bordão, César, o palhaço birita. Não, mas o que eu falaria para uma pessoa que está começando é que entre com todo o amor, com todo o carinho, porque tu vai ter uma responsabilidade muito grande. É fazer as pessoas, quando te assistirem ou no cinema, ou no teatro, ou num bar você tocando, ou assistirem ou entrarem numa galeria para prestigiar uma exposição tua. Eu estou falando em todos, misturando todos... A arte num... A arte geral, né? No geral. No né? geral. Que a pessoa seja muito dedicada, porque ele vai fazer as pessoas que assistem, que prestigiam a sua arte, fugir do emaranhado que é a vida cotidiana, pelo menos por alguns momentos. Então, naqueles momentos que tu tenha a certeza que tu está fazendo um trabalho com muito carinho, com muita responsabilidade, porque vai ser muito importante para aquelas pessoas que estão assistindo a tua obra. Com certeza, eles vêm para
até fugir um pouco da própria realidade. Na não é própria mesmo? realidade, acabam se vendo dentro da própria realidade numa peça. É legal Entendo. isso, é muito bacana isso. E você, Jonathan, você daria algum conselho? O que você diria para as pessoas que querem iniciar agora, que querem até mesmo dar palestras, falar em público, alguma dica, alguma coisa do tipo? Sim, que não fazer da arte um dever, mas fazer por amor. É o mais importante. É o né? mais importante, ter sempre humildade, os pés no chão e crescer artisticamente e evoluir como pessoa. Com certeza. Até porque quem está nesse mundo aqui sempre precisa buscar uma evolução, não é Sempre mesmo? tem que evoluir, sempre crescer. E a arte é isso, né? Isso É. que é o mais gostoso da arte. A gente nunca vai saber tudo, a gente vai estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Você tem alguma coisa para acrescentar? César? Eu queria que você falasse alguma coisa também. Falasse Eu? alguma coisa, porque eu sei que você também é um cara que tem experiências, é de uma família de artistas. Claro que não nasceu no circo teatro, mas hoje está vivendo no circo teatro. Com a Claro. responsabilidade, às vezes, de cada semana fazer 3 personagens diferentes, Claro que novos, sim. com textos novos. O que isso está trazendo de bom para ti? E no que isso está te ajudando como pessoa? Nossa, é um crescimento pessoal, né, inexplicável, porque quem vive da arte, vocês sabem dizer isso, que é única e exclusivamente por amor à arte mesmo. Não tem como fugir disso. Você pode tentar. É claro que tem a remuneração. Tem. Claro que tem, né? Tem Porque a remuneração. o artista recebe muito, é maravilhoso. Tem a remuneração, às vezes mais fraco, às vezes o cachê é melhor, às vezes Mas é é- maior, mas o amor é O fundamental. amor é claro, porque com certeza a remuneração é aquilo que vem para dar um incentivo, é claro. Mas o principal é o amor, né? Viver da arte E é a evolução, inexplicável. a evolução pessoal que traz para a gente, eu acho que é ter a humildade de quando o espetáculo, a plateia está um pouco público, tu tem a mesma responsabilidade, o mesmo carinho, o mesmo amor que quando a plateia estivesse lotada. Com certeza. Aí é onde a remuneração deixa de ser importante Com certeza. e o amor é que assume o interior do artista para ele dar o máximo de si, não importando o número de pessoas que tem na É plateia. verdade, e dá um gás enorme ainda por cima, né? Dá um gás, Porque você tem que fazer o dobro de esforço, é muito bacana mesmo. Um espetáculo com casa cheia, uma piada agrada a todo mundo. Um espetáculo com a casa vazia, 10 piadas agradam 2. É verdade, é verdade. Mas é fundamental, como você mesmo disse, o meu pai e minha mãe também são artistas. Minha mãe nascida aqui no Circo Teatro Biriba, então com certeza é uma história que eu não queria deixar de escrever. É uma referência pra ti também, né? Tua Com mãe, certeza, minha o mãe. teu pai, né? Meu pai músico, a minha avó e meu avô, tua avó, atores do grandes Circo atores. Teatro Biriba Sinara também. Coimbra, Luiz Coimbra. Exatamente, Luiz Coimbra, saudoso. E é isso aí, eu procuro sempre aprender, tanto com você quanto com o Jonathan. Vocês dois nascidos aqui no Circo Teatro, não tem como a gente não se espelhar, não tem como querer ensinar alguma coisa e Não, mas só é tem aí a que aprender. tá, aí é que tá. Vocês acham que eu ensino algumas coisas pra vocês, mas acho que a maior parte das coisas são vocês que me ensinam. Imagina. Claro, pode ter É certeza. impossível. É isso aí, gente. Esse foi... Acabou? É claro que Acabou a nossa roda de conversa, Ah, cara. tava tão legal, Tava tão né? legal, o pessoal tava gostando, Tava cara. gostando, sim. Vamos fazer outra? Vamos fazer com vamos certeza. contar como é que é fazer aquele personagem de... Não, deixa eu falar. Ah, poderíamos dizer pro pessoal interagir com a gente, não é mesmo? Ah, legal Mandar mesmo. perguntas pra gente. Mandar pergunta pra gente, marca a gente nas redes sociais, né? @Teatro Biriba no Instagram, pode mandar no Facebook, aqui no próprio YouTube, nos seus comentários, você deixa a pergunta que vocês querem que eles respondam, ou até mesmo outro artista aqui do teatro, um personagem feminino, quem sabe. Quem sabe, uma também atriz. pode uma ajudar atriz. a responder. Nós temos muitas atrizes. Muitas Nossa, atrizes aqui né? no teatro também, né? E é legal essa diversidade porque mostra não só o mundo masculino quanto o feminino. Se você, mulher, menina, que também quer aprender alguma coisa com as mulheres
meninas aqui do nosso teatro, temos várias mulheres e meninas para ensiná-los alguma a coisa, quem sabe. experiência aqui vai de 0 a 100 anos. 0 a 100 anos. É. E com certeza a gente sempre está aprendendo muito com o público. Né? Ah, eles podiam, né, dar um joinha ali, né? Tá, deixa o seu like. Like. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Vai estar nos erros isso daí. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Eu mereço, cara. Olha, deixa o seu like, cara. Não, cara. Deixa o seu like, cara. É só joinha lá, cara. Deixa o seu like, curta e compartilha. Assim no não, Twitter. assim não. Assim não. Deixa o seu like. Seu like curta. Exatamente. Deixa o seu like, curta. Dê um Vamos- joinha. Vamos encerrar É tudo a de uma- mesma coisa. Vamos encerrar de uma outra maneira, então. Vamos encerrar. A última pergunta. Ai, meu Deus, que medo. Vamos Também para a tem. última pergunta, então? Vamos. A pergunta que surgiu aqui na hora mesmo, como o projeto é Minha Atual Maneira de Atuar, quero perguntar para vocês sobre a atual maneira de atuar de vocês. Alguma coisa mudou ao longo do tempo? E o que vocês veem futuramente nos atores, nos artistas que vão passar por aqui e em vocês mesmos? Em vocês mesmos, o que vocês pretendem acrescentar futuramente? A minha atual maneira de atuar é representando o Palhaço Birita, né? À frente do Teatro Biriba. É um cara que me faz rir bastante. E faz todo mundo rir bastante. Muito louco também, ele. né? Mas eu quero ter oportunidade também de voltar a encenar textos, né, no nosso palco aqui, que faziam parte da minha infância. Eu sei que eles têm uma importância muito grande, apesar de ser textos escritos na década de 40, 50 e 60. Eles são muito importantes para a atualidade, para o que a gente está vivendo hoje. Então, a minha atual maneira é ser palhaço, e o que eu espero é poder continuar fazendo a alegria do povo, mas também levar mensagens com outras peças de teatro para toda essa galera que vem assistir a gente sempre. Com certeza. E você, Jonathan, o que é a sua atual maneira de atuar e o que você vê daqui pra frente? Minha atual maneira de atuar, acredito eu que agora seja crescer, continuar crescendo no teatro, buscar conhecimentos novos, sempre crescendo. Agora, inclusive depois da pandemia, eu não sabia que o teatro influenciava tanto na minha vida. Você vê, foi né? muito difícil, e acredito que depois que voltou, a gente voltou com mais sede do que a gente já tinha antes, aquela vontade mesmo, Um gás maior. com um gás maior. E eu acredito que agora a gente tem que manter, e a gente aprendeu muito nessa pandemia, e continuar mantendo esse pensamento. Pensamento sempre alegre pra frente, né? Isso. Buscando melhorar, né? Isso mesmo. Exatamente. Atualizar textos, e escrever, dirigir, certeza. produzir. A vida do artista é não parar. Ela não para mesmo, Não né? para, não Toda para. hora tem Ainda que mais tá no se circo atualizando. teatro, que é apresentado toda noite, um espetáculo diferente. Agora fala pra nós aqui o que é que tu pensa da tua atual maneira de atuar e que tu espera pro futuro. Bom, a minha atual maneira de atuar é, como o Jonathan falou também, eu tô nessa fase crescente, né? Apesar de eu já ter feito alguns papéis quando eu era criança, eu vejo que hoje em dia eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar outras pessoas, mas eu sempre busco, hoje em dia, transmitir a minha verdade. Eu busco, é claro, a inspiração naqueles que eu já vi, naqueles com quem eu trabalho junto, e eles me ensinam muita coisa. Então a minha atual maneira de atuar é essa, é a maneira que me faz hoje em dia procurar ser alguém melhor. E futuramente, é claro, pretendo continuar atuando aqui nesse palco maravilhoso, porque essa vida aqui é o que faz a gente sorrir. Se pensar que a vida, né, a não ser além do teatro, a vida, vamos pensar assim, das pessoas não artistas, também é uma atuação. Então todos atuamos e nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a nossa atuação é profissional, né? Olha só, viu só? Temos que sempre estar melhorando. Sempre né? está Não melhorando, adianta. como vocês falaram, a gente está em crescente. Eu espero que a gente continue sempre em crescente para conseguir transmitir
para quem nos assiste, não só no vídeo, mas também nos espetáculos presenciais do Circo Teatro Biriba, conseguir transmitir para essas pessoas a alegria de um artista. Com certeza. Vai ficar aí pro pessoal agora um trechinho dessa peça que a gente Teve o prazer de teve trabalhar o juntos. prazer de trabalhar juntos aí. Tivemos a oportunidade de filmar alguns trechos para vocês. Vocês ficam aí com Birita, o terrível beijoqueiro. Não pode perder. Lembrando, é claro, que esse projeto ele é financiado pela Lei Aldir Blanc. Vai estar aqui embaixo também, né? Todos os patrocinadores, né? Exatamente, apoiadores, patrocinadores. Fica aí então, um beijão meu, Elias Gotardo, Um beijo, César Rosa. E um beijo de Jonathan Amaral. e esse sempre será a nossa atual maneira de atuar.